Aguenta aí, pessoal, que estamos aguardando a paróquia Santa Rosália liberar a live. Está conectando. Ele vai aparecer. Encrencou, mas deu. Me desculpe, viu? Eu estou aprendendo. Imagina. Me Boa perdoe. noite, padre. Tudo bem? Boa noite, Damanda. Um prazer imenso estar com vocês e boa noite a todos que estão chegando, que vão nos brindar com carinho, com a presença. Obrigado. Isso. Padre, eu gostaria que antes de que sejam iniciadas as perguntas, possivelmente a maioria que está aqui conhece o senhor, mas do mesmo jeito que houvesse uma apresentação sua. Uhum. Eu agradeço, né? Eu sou o Padre William, William de Almeida, aqui na Arquidiocese nós temos dois William. Então, eu sou William de Almeida, vai fazer 11 anos que sou padre, né? Me ordenei em 3 de maio de 2009, trabalhei em Votorantim, dei 1 ano e 8 meses, depois fui trabalhar, onde fui muito feliz também, em São José, na cidade de Serquilho, né? Ali eu fiquei 7 anos e 1 dia. E há 2 anos eu estou como reitor do seminário, né, aqui de Sorocaba, da nossa arquidiocese. Hoje, atualmente, 33 jovens estudam aqui na casa onde a gente administra, a gente cuida. E também sou pároco da paróquia de Santa Rosália, né, que também tenho um carinho nesses 2 anos imenso, acolhido, carinho. E também sou diretor do Instituto de Teologia São João Paulo II. E também tenho colaborado na Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba como diretor administrativo, né? Então, esse é um pouquinho do Padre William. E eu sou Damana Rodrigues, eu sou jornalista do município de Serquilho, conheço o Padre William das vezes que ele desenvolveu o trabalho aqui na nossa cidade e estou iniciando, né, nesse campo das lives e fiz o convite a ele todo generoso, né, aceitou e eu venho aqui agradecê-lo por me ajudar nesse sentido. O carinho, a honra é minha. Manda brasa. Vamos lá. O pessoal já está chegando, coraçõezinho subindo. Vamos lá. Obrigada, gente. Padre, neste momento em que a pandemia do coronavírus nos desconstruiu e nos obrigou a parar e silenciar, isso fez a maioria de nós olhar para dentro. Estamos ressignificando pessoas, sentimentos e momentos? Eu penso que esse é o desejo, né? O desejo que a gente tem que, de fato, esse momento não sirva apenas como um momento que a gente tem que passar por ele, né? As coisas, eu acho que elas não podem simplesmente passar por nós, mas a gente precisa absorver aquilo que é bom e o que não é, né? É uma grande peneira. Eu acho que a história nos mostra isso, né? Que a vida não pode simplesmente escorrer pelas nossas mãos. Então, eu penso que esse dar o sentido às coisas depende da gente, né? Depende da gente, de como que a gente vai lidar com tudo isso, que marcas nós queremos levar depois que tudo isso passar, por exemplo. Qual o significado que eu estou trazendo para a minha vida? Eu, às vezes, como nos meus atendimentos, me surpreende muito o quanto cada pessoa está encarando esse momento, né? Uns estão muito pensando somente em si, né? Outros estão pensando nos outros, outros estão pensando em si, mas diante das dificuldades dos outros, eles se veem muito menores, muito pequenos diante daquilo que o outro está vivendo, né? Então, eu acho que é um momento, salvo qualquer crítica de alguém, se é ou não é correto isso ou aquilo, salvo tudo isso daí, a opinião das pessoas particular, mas eu acho que é um momento em que a gente, de fato, tem que voltar para si, né? E ver o que tudo isso, o que está mexendo comigo, o que está me inquietando, o que está me fazendo pensar em que eu preciso mudar. Eu penso que esse momento deve ser aproveitado para isso, né? Eu acho que pelo menos é o desejo, né, que as coisas simplesmente não passem por nós e que nada sobre disso, a não ser tristezas. A gente olha, por exemplo, as grandes guerras mundiais. As maiores evoluções nasceram depois das guerras, né? Você pega a Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, era nada.
né? Então, depois das grandes guerras que eles enfrentaram, se tornaram grandes potências, né? Eu penso que nós brasileiros passamos muito pouco por isso. Então, isso está sendo para nós um grande desafio. Para muitas outras nações, embora sofrem tanto quanto nós, mas se nós olharmos a história, por todas aquelas que passaram por grandes desastres, eles cresceram muito, amadureceram muito. Então, eu penso e desejo que as pessoas, de fato, aproveitem esse tempo para dar um novo significado, ressignificar as coisas. Do contrário, isso vai ser uma grande tragédia nas páginas do livro da nossa futura história. Sim. Agradecendo aí também a Cris da Lava, a Neide Vassili chegando aqui também com a gente. Neide, hein? Coisa linda. Neide. Vamos ver mais pessoas aqui. A Rose Gonce, a nutricionista Jaquicele Guzmão, Marley Zanetti, Tiago, bastante gente aqui. A Rose Cancian. Obrigada, viu, pessoal? Padre, o senhor acha que as pessoas estão sendo obrigadas a passar por um processo que a vida toda, a maioria delas nunca fez, que é acordar para o real, aprendendo mais sobre bondade, cuidado e amor para que haja espaço para o sagrado? Eu acho que uma coisa que a palavra que você usou, ela é interessante. É obrigado. Sim. Não dá para fugir, né? Nós estamos obrigados ao silêncio, né? A nos reduzirmos no nosso espaço, né? A nos recolhermos. E então é algo obrigatório, mesmo que um possa fazer mais que o outro, possa deslocar-se mais que o outro, mas nós todos nos vemos na mesma condição. Então a palavra que você usou é muito feliz, né? Porque toda liberdade ela tem condicionantes. Toda liberdade é condicionada, mas nós temos liberdades condicionadas positiva ou negativamente. Por exemplo, eu posso ter um carro que corra 280 por hora, mas a estrada determina que eu só posso correr 120. Alguém poderia dizer, a minha liberdade está sendo tolhida, porque eu posso correr 280. E ali, essa rodovia me impõe 120. Não, isso é uma liberdade condicionada positivamente. A condicional é aquela que uma pessoa está acorrentada, está presa e torturada. Isso sim é uma liberdade condicionada negativamente, né? Então, quando você usa a palavra obrigado, sim, mas não obrigado no sentido negativo. É uma obrigação positiva. É uma obrigação positiva. Assim eu vejo, né? Agora, eu penso que, diante de todo esse cenário, diante dessa obrigação da gente estar mais próximos uns dos outros, necessariamente nós vamos ter que olhar para a gente. E nesse silêncio, eu penso, Damana, que o que a gente escuta das pessoas, né? Talvez o que esteja mais mexendo com as pessoas. Os primeiros dias foram bons, todo mundo até agradeceu a quarentena. Agora todo mundo se vê em desespero, né? A gente conversa com as psicólogas, o número de atendimento por ansiedade, né? Hoje mesmo nós atendemos na Santa Casa mais de 30 pessoas só no dia de hoje que chegaram dizendo que estavam tendo ataque cardíaco. E fomos ver, era quadro de ansiedade. Sim. Eu penso que o silêncio é muito difícil para nós hoje. Viver no silêncio, viver recolhido, é desesperador. É a impressão que eu tenho. Para mim também, às vezes, não é fácil. Se a gente parar para pensar, você entra no carro, você já liga o som. Você entra na sua casa, ainda que você esteja em outro cômodo, mas você liga a televisão. Parece que o silêncio nos incomoda. Por quê? Porque quando eu me silencio, eu sou obrigado a entrar dentro de mim. Eu escuto as vozes que estão lá dentro de mim, gritando. Então, o barulho faz com que, de fato, eu não me enxergue aquilo que sou. Tem um livro que gosto muito, que diz, o barulho adoece, o silêncio cura. Então, eu penso que numa sociedade onde o silêncio é tão difícil, inclusive nas igrejas,
pedir silêncio para o povo na igreja não é fácil, né? Então, que dirá fora, né? Que agora você é obrigado a viver dentro da casa, você tem que se recolher, e ao mesmo tempo os espaços são divididos, e às vezes muito pequenos para uma grande família, e agora as pessoas vão ter que olhar para si, né? E vão ver aquilo que o tempo perdido, valorizar a vida e ver o quanto ela é passageira se a gente não cuida. Quer dizer, um vírus que chegou, tomou conta do mundo, parou o mundo, não parou só o Brasil, parou o mundo. E aí você se depara com aquelas pessoas fragilizadas, um bombardeamento de informações que você acaba sabendo o que é certo, o que é errado, não sei, a quem eu sigo. Né? Ouço esse, ouço aquele, fico com as autoridades sanitárias, fico com o governador, fico com o presidente. Isso causa nas pessoas uma grande angústia, mas ao mesmo tempo eu acho que angústia é uma palavra que eu gosto muito, que ela é uma palavra grega, que significa luta, luta interior. Então uma pessoa angustiada é alguém que está lutando dentro dela. Mas toda luta tem uma vitória, né? Mas quem vai ganhar essa luta depende de quem eu alimento nessa batalha. Né? Se eu alimentar mais o pessimismo, a pessoa que é no negativista, evidente que é isso que vai ganhar. Né? É isso que vai ganhar. Então eu penso que nesse momento, nessa batalha, nessa angústia que todos nós estamos vivendo, quem é que eu estou alimentando? Né? Dentro de mim, eu estou dando alimento a quem? Essa batalha, o final dela também depende da gente, é aquilo que eu estou alimentando. Penso isto, não sei se respondi. Sim. E considerando que cada um segue nesse distanciamento social com sua dificuldade, com a sua fragilidade, insegurança, como purificar as relações em casa num processo de renovação de vínculos? As pessoas ainda sabem investir em afetos e qualidade de convivência? Interessante, né, essa pergunta, porque, veja, há pouco tempo, nós, graças a Deus, a tecnologia, a globalização, a internet, hoje as distâncias não existem mais. Né? Você está aí 80 quilômetros distante de mim e nós estamos aqui perfeitamente olhando nos olhos e conversando. Porém, se nós notarmos, isso infelizmente trouxe os distantes para perto, mas levou os próximos para longe, né? Porque, infelizmente, você às vezes chega numa casa em que todo mundo está com seu aparelho, né? Com seu smartphone, ou com seu notebook, seu tablet, às vezes no mesmo cômodo, na mesma sala, mas todo mundo fazendo outra coisa, menos olhando nos olhos. Agora, eu creio que a necessidade de nós nos recolhermos em casa, a obrigação do confronto, né? Quer dizer, o filho não vai para a escola, então tem que estar em casa, os pais estão ali. Eu creio que também é o momento em que as pessoas estão sendo obrigadas a, de fato, superar as relações que estavam fragilizadas, né? Porque diante de uma situação como essa, todos nós estamos no mesmo. Não perceba isso, não aproveite esse tempo para olhar o pai, olhar a mãe, olhar a família e deixar para trás um punhado de coisas que o tempo se encarrega de superar. Mas eu acho que isso, quem converso, tem me dito isso. Padre, nós estamos conversando mais, né? Nós estamos nos falando mais. Talvez esta obrigação, ela veio como positiva, até nesse sentido, né? Eu acho que as pessoas têm que aproveitar isso e refazer muitas coisas, muitas relações, especialmente dentro da família, como foi a sua pergunta, já que nós estamos no mesmo teto, debaixo do mesmo teto, somos uma família. Então, acho A que... renovação de vínculos, né? Como eu falei. Exato. E a Né? Acho que maioria dos casos está na vai hora de viver construir isso, está pontes. Né? vivendo, né? Sim, né? Está vivendo isso. E eu converso com os seminaristas que estão com as famílias, né? Que eu também tive que dispensá-los, infelizmente. E eles dizem isso, né? Porque, primeiro que você
o tempo todo no celular. E chega uma hora que eles não aguentam também. E agora eles são obrigados a olhar para o pai, olhar para a mãe e fazer questionamentos que antes eles não estavam fazendo, né? Retomar uma caminhada que eles tinham parado há algum tempo. Então, eles me partilham todo dia essa experiência de voltar a olhar nos olhos, né? Os olhos por muito tempo deixaram de falar, de comunicar. A gente tem se comunicado muito pela tela fria de um celular. Então, eu acho que nós chegamos num momento que os olhares estão se cruzando Não tem novamente. como fugir, né? Não é? A próxima pergunta é a seguinte, padre. Neste momento, muitos estão sofrendo, a gente sabe, né? Algumas pessoas de solidão, outras de miséria, outras com medo da morte por conta do coronavírus. Sabemos que tudo isso não pode ser em vão também, né? Assim, o que vamos aprender com esse distanciamento social, além de tudo que você já falou? Passado tudo isso, o que vai ficar? É como eu tinha dito no início, né? Eu acho que vai depender muito, muito do que nós queremos colher com isso. Eu acho que a nossa história, graças a Deus, abençoada do Brasil, nós não vivemos grandes guerras, nós não vivemos grandes pandemias como o Japão, né, as Coreias. Nós não vivemos nesse sentido, né? Temos muitos outros desafios, evidente, temos a fome, temos o desemprego, temos muitas coisas, temos consciência disso. Mas algo em grande proporção, como o Oriente, por exemplo, já viveu e vive até hoje, fez com que eles se tornassem grandes potências. Eu acho que o sofrimento, infelizmente, ele é visto somente no seu lado negativo. Eu acho que a gente tem que aprender, diz a palavra de Deus, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. De saber tirar alguma coisa, o que isso está significando para mim e o que eu quero levar disso depois. Então, acho que todas essas perguntas que você foi colocando, né, a família, como é que nós estamos aproveitando o tempo? Esses dias eu me cobrava um pouco porque eu parece que estava vivendo o tempo simplesmente na ociosidade, com tanto livro para ler, com tanta coisa para fazer, e eu falei, poxa, mas eu não estou aproveitando o tempo como... E essa oportunidade é ímpar, né? É ímpar. E não sem sofrimento, porque você está pensando como vai ser a vida financeira, você está pensando como vai ser o trabalho. Não sem sofrimento. Mas a gente tem que, em determinados momentos da vida, peraí, eu tenho isto e isto. Existe um ditado que diz, o que não tem remédio, remediado está. O problema está aí. Vai passar. Mas enquanto não passa, o que eu vou fazer para me abastecer? Para quando tudo isso chegar ao fim, o que restou? O que eu guardei? Eu acho que isso é um ponto importante. Mas uma coisa que me preocupa, Damana, que foi no meio da sua pergunta apareceu, eu fico imaginando como essas pessoas que são tidas como grupos de risco, como elas se sentem, né? Eu fico imaginando como se sente o idoso. Eu fico imaginando como se sente a pessoa que já tem um problema cardíaco. Eu fico imaginando o hipertenso. Eu fico imaginando a pessoa que sabe que ela é tida como um grupo de risco. Como não estarão essas pessoas? E o que nós estamos fazendo por elas? Eu acho que isso é muito sério. Porque senão nós vamos ficar olhando para o nosso umbigo. Para o nosso umbigo. Eu não estou dizendo isso dos outros, estou dizendo isso de mim, né? E a gente se esquece que tem pessoas que estão vivendo profundo pavor, porque a morte assusta. Né? Muitos de nós vamos refazer a vida se Deus quiser. Isso vai passar e a gente vai sair mais forte disso em todos os aspectos. Mas e aqueles que agora estão pensando, meu Deus, será que esse não será o meu fim? Será que esta grande crise, será que esta pandemia não vai me tirar a vida? Então, eu acho que esse momento a gente também precisaria se unir mais a essas pessoas, sabe? E às vezes elas estão dentro da nossa casa. Estão dentro da nossa casa, já são idosas, ou
têm algum problema que trazem consigo e que faz com que elas sejam conhecidas como pessoas de risco. Então eu fico pensando nessas pessoas, como elas não estão vivendo, que angústia elas não estão passando. Mas eu não tenho dúvidas que nós vamos sair de tudo isso mais forte. Né? Nós vamos sair. Mas, repito, depende também do que eu estou investindo. Eu quero investir no pessimismo, eu quero investir realmente em mim, para que quando tudo isso passar, eu esteja pronto para viver nessa sociedade que os especialistas dizem não será mais a mesma. Não. Né? Não será mais a mesma. Né? Mudou tudo. Por exemplo, e se eu estiver falando mais, me corte, ainda, mano. Pode perguntar. Então, eu fico pensando, nosso Instituto de Teologia, por exemplo, né? O nosso esquema de trabalho, que é o ordenamento da Santa Sé de Roma, o aluno, por exemplo, ele só pode ter 20% de EAD, por exemplo, ensino à distância. 80% ele tem que ser presencial. Isso é uma norma de Roma. Mas como que fica agora? Então, até mesmo o aprendizado, agora vamos ter que montar uma plataforma online, vamos ter que lecionar online. Então, as relações, elas não tem como. Né? Ontem eu vi um professor falando num canal de televisão e dizia isso. Nós vamos chegar um momento, por que o aluno tem que fazer trabalho com o amiguinho dele, da classe dele? Por que ele não pode fazer com uma pessoa online do outro lado do mundo? Então, é um punhado de outras coisas, né? Que eu acho que o que é certo que todos dizem, nossa sociedade não será mais a mesma pós esse evento, né? Coronavírus. E não só o Brasil, mas o mundo todo. Mas infelizmente algumas pessoas também vão passar neutras, assim, sem mudança, sem acreditar que precisam melhorar, né? Precisam Isso é buscar muito triste. ser melhor, né? É muito triste, né? Porque diz São João na sua carta, ele diz assim que o egoísmo é a raiz de todo pecado. Né? Porque são aquelas pessoas que infelizmente, mas no fundo não querem olhar para si, sabe, Damara? É mais fácil eu olhar pela janela do outro do que para a minha, porque eu vou ver que tem muito vidro embaçado. Não quero limpar. Então é mais fácil agredir, é mais fácil jogar culpas, é mais fácil ficar caçando culpados. Né? Eu acho que esses dias eu li um artigo onde dizia isso. Quem é culpado? Eu vou ficar dizendo que é a China, vou dizer, é o presidente, é o governador. Eu acho que as pessoas hoje estão lutando para encontrar culpados, quando na verdade, como eu disse, o que não tem remédio, remediado está. Eu acho que ao invés de nós ficarmos caçando culpados, porque o coitadinho ele faz isso, né? Ele caça culpado. Todo mundo é culpado pela minha infelicidade, pela minha pobreza, por tudo, né? Porque é mais fácil encontrar culpados do que eu ver aquilo que cabe a mim. E só eu posso fazer. Então é mais fácil eu ficar olhando o que o outro tem que mudar, o que o outro tem que fazer. Eu não tenho nada, né? Mas é o que você disse, que pena, que pena. Mas a vida cobra. Chega uma hora que pessoas desse tipo se tornam... A convivência se torna uma tragédia. Quem consegue viver ao lado de uma pessoa que só quer encontrar culpados e nunca está disposta a olhar para si? É uma pessoa fadada à solidão. Sim. Padre, pegando um gancho nisso que você estava falando, tudo aquilo que foi, hoje não é mais, né? Passada essa pandemia e repensando a vida, sairemos muito mais fortalecidos e aposentaremos várias convicções e certezas, né? Quais serão as feridas? Eu acho que, bem colocado, né? Heráclito, o filósofo, dizia: as águas de um rio nunca passam duas vezes pelo mesmo lugar. Eu acho que feridas sempre ficarão. A partir do momento que a gente nasceu, se prepare para as feridas. Eu acho que até isso nossa sociedade vai aprender. Quando você pega com todo respeito, uma adolescência, uma juventude que não lida bem com frustrações e com as feridas, nós seremos obrigados a enfrentá-las. Eu acho que até isto, eu pego o seu gancho da palavra obrigação, nós seremos obrigados. Eu acho que quem não quer se ferir, não vive. Não existe vida sem ferida. Não existe vida sem ferida. Não existe amor sem ferir-se.
Que pai, que mãe que ama tanto nunca foi ferido pelos filhos? Quem de nós, quando amamos alguém, não foi ferido, né, por uma palavra, por um gesto? Quem já não foi ferido amorosamente nessa vida? Nasci, eu devo estar preparado para ferir-me. Agora, o problema, Damana, não é a ferida. Porque o tempo, e aqui como alguém que vive também da fé, e sei que você também, e a maioria, né, dos que nos acompanham agora também sei que vivem da fé, o problema não é a ferida. E nós sabemos que o tempo e Deus cicatrizam as feridas. O problema é quando já está cicatrizado e a gente gosta de cutucar. Então tem pessoas que Deus, o tempo, a vida, já cicatrizou muita coisa. Mas a pessoa gosta, sabe, de voltar lá atrás e ficar cutucando aquilo que nem é ferida mais, mas é uma cicatriz, mas eu quero que doa. Eu acho que isso é fundamental. Não termos medo das feridas, elas vão existir. Elas vão existir. E ferida, minha querida, a gente sabe bem que enquanto ela não cicatriza-se por inteiro, ela vai continuar sendo uma ferida. Se eu tenho um machucado e ele cria ali uma casquinha e eu vou ao médico, ele vai tirar a casca, ele vai remoer para poder cicatrizar perfeitamente. Eu acho que o tempo vai fazer muitas vezes essa ferida, essa casquinha sair, não por maldade. Não por maldade do tempo, não por maldade de Deus, mas para que a cicatriz venha por completo. De dentro para fora. A cicatrização não pode acontecer de fora para dentro. Do contrário, lá dentro vai estar sempre sangrando. Então, é uma falsa cicatrização. Então, eu acho que inevitável as feridas, são inevitáveis para todos nós. Para quem vai perder pessoas, feridas da animosidade que as pessoas hoje estão vivendo, né? Pessoas brigando por esquerda, direita, certo, errado. Então, as feridas, elas, infelizmente, né? Muitas, nós podemos dizer, feridas que poderiam ser poupadas, feridas que foram abertas de maneira tão boba, né? Por vaidade. Mas, infelizmente, elas farão partes. E outras feridas muito maiores, que certamente aquelas pessoas que perderão entes queridos, trabalho, emprego, investimento, enfim, são feridas que vão existir inevitavelmente. Mas toda ferida, Deus e o tempo cicatriza. Mas que a gente não fique olhando para trás amanhã querendo que elas doam mais. Certo. Padre, o senhor acredita que está na hora de colocar a alma na balança e verificar o que de fato importa, ou seja, o que é essencial? É momento de arrumar as gavetas internas da nossa vida para voltarmos mais humanos, de consciência e relacionamentos? Eu penso que é o momento oportuno. Por quê? Vou te dar um exemplo. Diante da pandemia, diante do fique em casa, repito, salvo quem concorda ou discorda. Estou dizendo aquilo que é um decreto, né? Então, você vai se deparar com o quê? Eu preciso de muito pouco. Eu preciso de muito pouco. De repente você vai vendo que tudo aquilo que você tem é excesso. A grande maioria é excesso. Eu tenho visto isso comigo. Eu estou vivendo aqui num seminário imenso, que é a minha casa, sem os seminaristas, e vivo apenas com mais um padre. Então a gente está lavando, a gente está passando, a gente está cozinhando, a gente está fazendo a limpeza. Isso não caiu minha mão, não cai. Esses dias até eu dizia numa missa, eu acho que quanta gente não está podendo ver o que a dona de casa faz, o que minha mãe faz para mim, e que eu não paro para pensar. Quantos filhos estão dando mais atenção e ver o trabalho que a mãe não tem quarentena, né? A mãe não tem quarentena, o pai não tem quarentena nesse sentido. A angústia do pai porque não tem um trabalho e o medo de voltar não e ser dispensado. Eu acho que os filhos estão vendo isso daí, tem que ver isso daí. Então, eu acho que esse colocar a alma na balança é ver o que de fato é fútil nessa vida. O que é passageiro, o que é verdadeiro.
Então, eu penso que esse momento ele deve ser usado por nós, pelo menos a mim está me ajudando muito, porque eu estou vendo quanta coisa tola eu tenho, e eu preciso de muito pouco. Não só porque eu não estou saindo à rua, né? Mas nós vivemos nessa ânsia do consumismo, e essa palavra não é o consumismo só a compra, mas parece que a gente tem que consumir realmente todas as coisas. Veja o começo, quando o alarde, né? Quando começou a quarentena, as pessoas correndo aos supermercados, o álcool em gel, a pessoa fazia estoque na sua casa, esquecer que o outro também precisa. Então, eu acho que isso tudo nós estamos descobrindo, olhando para trás e vendo, puxa, não era necessário tudo isso. Não era necessário, né? Papel higiênico, né? Que desespero, parece que a pessoa não vai nunca mais, né, voltar ao mercado para precisar comprar novamente. Então, são coisas que eu acho que quando as pessoas vão se deparando e vendo que a vida, ela é simples, ela é simples. O peso da vida também depende muito de nós. O que, que a gente está carregando? Às vezes tem pessoa pesada, mas é que ela está carregando o mundo. Eu não digo só isso em questão material, mas eu digo em questão também dos relacionamentos, da vida. A gente vai carregando o mundo. Como não se cansar? Como não se cansar? E nessa questão também entra a parte de dar valor às pequenas coisas, né? De simplesmente sair à rua, de poder sair à rua, de ir ao mercado, ir à padaria, de rever as pessoas. Nesse momento a gente vê o quanto isso, embora seja tão simples, ao mesmo tempo é tão bom pra gente, faz tanta falta, né? Exato. Eu acho que isso é sentir saudade. Eu acho que isso é uma palavra que a saudade a gente sempre usou como até como uma educação, né? Ah, que saudade de você. E nem sempre é verdade. Mas hoje você está percebendo que as pessoas estão com saudades. É engraçado que a gente está com saudade até dos chatos. Né? Eu tenho certeza que as pessoas que querem voltar ao trabalho, e quando elas se lembram daquela pessoa chata, elas dizem, eu volto até com ele, porque eu estou com saudade até mesmo da pessoa mais chata que eu conheço. Né? Por quê? Porque de fato está sendo verdadeiro. Eu penso que isso também está brotando, isso na gente, que nós não somos uma ilha, né? E que nós não tem como não viver em sociedade, e que o outro não é obstáculo para mim. O outro convive comigo e nós podemos construir uma relação perfeita, harmônica. O outro não é obstáculo para eu enfrentar. Então, eu acho que quando eu me deparo com essas atitudes que você vai vendo altruísta das pessoas, quantas pessoas eu tenho visto na internet postando, olha, eu moro em tal lugar, então se uma pessoa idosa, eu vou fazer a compra, eu me coloco à disposição. Eu acho que isso, sabe, desperta nas pessoas aquilo que verdadeiramente elas são. Porque às vezes nós olhamos aquilo que é condicionante na pessoa, que é o que eu vejo. Então eu olho a Damana, então eu olho aquilo que condicionou a sua visão para mim. Então aquilo que eu imagino de você, mas você é muito mais do que aquilo que eu possa ter imaginado e te condicionado dentro daquilo. Então eu acho que a gente também está começando a descobrir a verdadeira pessoa que existe naquela que eu sempre achei o contrário. Então, esse sentimento, de fato, eu vejo as pessoas dizendo, padre, que saudade da igreja, que saudade de comungar, que saudade de ir à missa, que bom, que bom. Eu fico olhando para mim, quantas vezes eu como padre, talvez rezei de mau gosto, talvez não estava muito bem, talvez não tratei as pessoas como eu deveria ter tratado, e hoje eu vejo que falta faz o meu povo, que falta faz as pessoas. Também a gente, né? A gente é humano, então eu estou vendo também quanta coisa eu estou aprendendo e Deus está me podando. Eu acho que falar que Deus quer isso, não. Mas Deus permitiu isso tudo que nós estamos vivendo e cabe a nós tirarmos um bem disso tudo, senão será apenas um trágico momento da nossa história. Então, eu acho que, como você bem lembrou, as pessoas estão despertando bons sentimentos, reais sentimentos, não são falsos. Eu só espero que eles perseverem, que quando tudo isso passar, as pessoas não se esqueçam daquilo que elas são de verdade, e não volte a ser aquela pessoa condicionada, aquilo que ela era
mas que não é verdadeiro, né? O verdadeiro é isso que está surgindo agora. Padre, agora o senhor falando de igreja, né? Sentir falta da missa, tudo mais. Sabemos da importância, né, de tudo isso. Mas, além das missas pela internet, o que o padre indicaria para as famílias, né, nessa questão da religiosidade, de trazer Deus para dentro da casa? Eu acho, Damana, que infelizmente nós conseguimos fazer muito pouco no sentido de que cada cidade tem o seu decreto. Então, por exemplo, Sorocaba, o decreto é isolamento total. Então, nós temos atendido os padres aqui em Sorocaba normalmente, claro, salvaguardando todas as normas de higiene, etc. Mas estamos atendendo, na medida do possível, né? Mas eu penso que nós podemos fazer boas leituras, né? Nós temos tanta coisa hoje produzida, coisa boa, não é coisa que a gente vê também tão... Eu acho que também aproveitar esse tempo, se eu não tenho como... Hoje se abriu muito, né, os atendimentos online, seja das psicólogas, dos terapeutas, que ajuda muito, né? Mas de repente, padre, não tem condições para isso, mas nós temos boas leituras. Eu acho que ajuda muito, 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 boas leituras. Nós temos uma diversidade de sites, de coisas boas, que eu acho que faz com que não seja algo simplesmente simplório, paliativo, mas que nos leve a aproveitar bem o tempo e a mergulharmos em nós mesmos e ver o que cabe a mim mudar e o que cabe ao outro. O que é do outro é do outro, mas o que é meu eu vou fazer. Então eu acho que aproveitar tudo isso, porque então você tem canais de televisão, sejam eles católicos, né? Você tem hoje uma gama de coisas de acordo com o seu gosto, da sua fé, da sua espiritualidade, que está aí, né? Eu acho que a gente tem que se aproveitar disso. Nós precisamos dessas coisas boas, né? E eu acho que acho que as pessoas precisam um pouco, isso não é nos colocar dentro de uma caixinha, mas acho que desligar um pouco sabe, só do negativo. Negativo atrai negativo. Negativo atrai negativo, isso é a lei da física. Então, uma pessoa que só fica o tempo todo recebendo aquela informação, que não significa conhecimento. Informação, você sabe melhor do que eu, não significa conhecimento. Então, informação a gente recebe toda hora. O quê? Aí a pessoa vai... Então, vai chegando uma hora que você vai ficando uma aflição. Eu, esse dia, estava toda hora ligando para saber quantos morreram, quantos se salvaram. Não, pera lá. Vamos dar um outro norte, porque senão eu não vou ter condição de ajudar os outros, porque eu vou estar mais fragilizado que os outros. Então, eu E tá acho tudo que... bem também tá fragilizado, né? Porque tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá, né? Sim, Mas precisa buscar um equilíbrio, né? Buscar a Deus, exato, né? Que Ele nos exato. coloca no caminho certo. Sim, então é como eu disse, você tem aí um punhado de coisas, né? O espírita tem o canal dele, o evangélico tem um punhado de canais, o católico tem um punhado de canais. Então eu acho que ninguém pode dizer não tenho acesso, né? Além daquele que tem o acesso pela internet, tem mais acesso ainda, mas nós temos livros, nós temos coisas que acho que a gente pode ocupar a mente muito melhor do que ficarmos somente 24 horas recebendo informações negativas. É isso mesmo. Padre, cada vez vai entrar mais ou menos no que você tinha citado um pouco antes dessa pergunta. Cada vez mais essa pandemia mostra-nos que precisamos abrir mão dos excessos, né? E dar valor às pequenas coisas da vida, deixando de lado principalmente o ódio, a agressividade e essa polaridade que a gente está vendo por aí. Na prática, no dia a dia, nessa quarentena, como investir em afetos e empatia? O que você indicaria? Olha, eu acho que primeiro os que estão próximos, né? Eu acho que não adianta a gente querer dizer, eu quero criar uma gama de amizades, e os meus do meu lado eu não sou capaz de ter amizade. Então, eu falo com o mundo inteiro, falo com um punhado de amigos, entro nos aplicativos, falo com eles. Então, agora está na moda a gente, pelo Zoom, sei lá o quê, a gente faz
a nossa noite, né? A gente come uma pizza, o outro está lá na casa tomando uma cerveja. Tá, ok. Então a gente faz a nossa happy hour virtual com os amigos. Mas de repente o happy hour não está acontecendo dentro da minha casa. Entendeu? Eu acho que esta empatia primeiro deve começar dos próximos. Então, é como disse Jesus ao samaritano, quem foi o próximo? Ele pergunta, né? Ah, foi aquele que chegou perto daquele que estava caído. Então, às vezes, a gente está com pessoas do nosso lado, a gente não se fala direito, a gente não conversa, a gente não se perdoa, a gente não superou problemas, a gente não fala da nossa família, a gente não conversa com os filhos, mas aí a gente está como se tudo estivesse bem, fazendo nosso happy hour virtual, e tirando foto, né? Eu acho que esse é o perigo, né? De nós simplesmente passarmos uma ideia de que temos muitos amigos. Nossa, como a gente está bem de amizade. Então é o falso, o perigo que pode acontecer conosco, né? Dos meios de comunicação, melhor, dos sites de relacionamentos, enfim, que a gente pode criar, bota uma foto lá e que naquilo, na verdade, não é real. Né? Não é real. Eu acho que, antes de tudo, vamos ser amigos dos que estão próximos de nós. Vamos ser amigos da minha esposa. Eu quero ser amigo dela. Não só esposa, mas eu quero que ela seja minha grande amiga. Eu quero ser o grande amigo dela. Então, antes de eu querer ter um mundo de amizades, que agora, né, tá, a gente vai falar à distância, mas eu tenho alguém que está perto de mim. Então, por que não tornar os meus grandes amigos a minha própria família? Com isso, não estou jogando fora, né, a possibilidade de estender os laços. Muito pelo contrário. Mas eu acho que, em primeiro lugar, vamos aproveitar para nos tornarmos verdadeiros amigos de quem está perto da gente. Do contrário, é fantasioso, é mentira. Ser real, né? Ser Exato, de verdade. exato. Deixa eu ver aqui, acho que tem uma pergunta aqui, vamos ver. Aparece. Aí. O senhor está visualizando a pergunta? É da dona Ângela Guenca. Dona Isso. Ângela, muito obrigado. Pode responder para ela? Oi, padre. Tá cortado. Eu não sei bem se é uma pergunta. Oi, padre, o que nos tem É. sustentado? Não me aparece todo. E essa E quarentena essa quarentena nos levou a intensificar a vida de oração. Uhum. E a outra parte cortou. É. Mas, resumidamente, essa questão de intensificar a vida de oração. Claro, eu não posso deixar, né, de falar isso, porque para nós, cristãos especialmente, a oração é fundamental. Ela é um diálogo. Né? A oração não é um monólogo. A gente pode ter essa impressão de que Deus não me responde. Não, Deus fala com a gente. Né? E como você colocou agora há pouco, nas pequenas coisas. Eu digo, Damana, que quando a gente ama alguém, a gente enche a pessoa de mimo. Né? Então, uma pessoa apaixonada chega a ser até melosa, porque ela fica mandando um zap, oi amor, eu te amo, e fica o dia inteiro lembrando a pessoa de que ela é amada. Deus faz assim com a gente. Então, rezar, orar, é falar com Deus, mas Ele responde a gente. Mas Ele responde a gente com mimos. Ele não responde a gente com grandiosidades, né? Mas Ele responde com mimos. Então, Ele me responde com o carinho que a gente recebe das pessoas. Ele responde com muito obrigado, com o olhar de uma criança, com o abraço de uma criança, enfim. São mimos que Deus constantemente está fazendo conosco para dizer para a gente, eu te amo demais. Né? Então, e silenciar também é uma forma, né, de ouvir a Deus também, né? Silenciar, parar e observar qual mensagem Ele está passando, né? Necessariamente, né? Deus fala no silêncio, Deus não fala no barulho. Então, quanto mais eu me conheço, que foi a temática que você propôs, quanto mais eu me aprofundo dentro de mim, mais eu conheço a Deus. Porque Deus mora em mim, Deus mora em você. Então, eu tenho que ser a melhor companhia para mim mesmo. Se eu gosto da minha companhia, ali eu vou encontrar Deus. Santa Teresa, ela tem uma obra maravilhosa, Santa Teresa d'Ávila, chamada Castelo Interior. É uma obra imensa, onde ela diz isso, né, que
ela fala das várias moradas. Então, ela é um grande castelo e dentro desse castelo existem muitas moradas. Então, ela vai dizer o quê? Que dentro desse castelo tem vários quartos. Eu escolho onde eu quero ficar. Mas o principal está no centro desse castelo, que é Deus. Então, ela dizia, como é bom eu descer na profundidade do meu castelo e encontrar alguém que está ali sempre me esperando. Ali eu tenho segurança, ali só que é profundo. Então eu tenho que descer todas as escadas desse castelo para chegar na sala principal e me encontrar com esta pessoa que dá o norte, que dá o tom e, sobretudo, o equilíbrio para a minha vida. Então, a oração, eu digo que é o equilíbrio. Eu, Padre William, todas as vezes que eu não rezei, eu perdi o centro, eu perdi o norte, eu perdi a direção. A oração, ela é como o eixo de um carrossel. Se você quer que isso tenha sincronia, o eixo vai bem. Mas se o eixo estiver fora, não haverá sincronia. Padre, a gente está chegando ao fim do nosso tempo de live e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que nos acompanham. E eu aproveito também para agradecê-lo mais uma vez pela oportunidade, que seja a primeira de muitas. E agradecer também a todos que estão aqui. Gostaria da sua palavra, por favor. Primeiro, eu tenho que te agradecer, né? Agradecer muito o seu carinho, sempre, não é de hoje, né? Desde quando eu estava aí em Cerquilho, o seu carinho, a sua amizade, o seu profissionalismo, honesto, desde que você aprendeu com teu pai, né? Que já está na glória de Deus. Então, obrigado, né? Conserve essa pessoa de valor que você é. Então, você terá muito sucesso, né? O sucesso não precisa ser buscado, ele vem. Deus honra quem simplesmente é humilde. Deus honra. O orgulho não leva a gente a lugar nenhum. Quanto menos você buscar, mais Deus vai te dar. Então, um obrigado do fundo do coração por esse carinho, por esse tempo. Espero ter colaborado, né? E agradecer, claro, né, todas as pessoas que nos acompanharam, os amigos de Cerquilho, os inúmeros amigos que eu guardo todo dia no meu coração. Eu digo que o primeiro amor a gente nunca esquece, né? Então, São José foi a minha primeira paróquia como pároco. Então, é o meu grande amor. Então, a gente nunca vai esquecer esse grande amor. Então, o céu tem que agradecer todas as pessoas e agradecer a minha paróquia hoje de Santa Rosália, que é a minha casa, é a minha família. Eu os amo demais, né? Então, agradecer, né? E sobretudo, minha gente, enfrentarmos, né? O caminho, a vida está aí para ser enfrentada. E nós não temos que baixar a cabeça para nada, não temos o que temer. Eu acho que nós vamos passar por isso. Não estamos no barco sozinho. Nós estamos, é uma nação que está navegando junta. É um mundo que está navegando junto. Então, todos vamos passar por isso, mas também vamos chegar a um bom resultado, né? Deus não vai nos decepcionar. E antes de encontrarmos culpados, vamos simplesmente ver o que Deus está falando para mim. O que eu vou tirar de tudo isso? E quando passar, as páginas da nossa vida vão estar escrito o quê? O que eu quero deixar escrito nas páginas da minha história? Eu sou protagonista. Nós temos que ser protagonistas, não coadjuvantes. Vamos escrever uma história positiva de tudo isso que a gente está vivendo, né? Um abraço carinhoso a todos, uma bênção, que Deus abençoe muito a todos. Ana Paula Veleze, um abraço, tá com ciúme de você, porque ela também quer uma live comigo, mas então ela tá brava, viu? É teu coração peludo. Mas nós vamos fazer sim, nós vamos fazer sim, tá bom? Então, Damana, muito obrigado, um abraço a toda a sua família, tá? E que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Agradeço muito, viu? Deus te abençoe. Amém. Obrigada a todos, viu, pessoal? Foi um prazer estar com vocês e com o Padre William. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau, gente.